Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de nós estudarmos as parábolas de Jesus. Por que é importante nós estudarmos essas parábolas que nos fazem conhecer a respeito do reino dos céus? Se você se interessou sobre esse assunto e quer conhecê-lo, fique comigo até o final. Então, esse vídeo serve como uma introdução para uma série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre as parábolas de Jesus, explicando e conectando parábola com parábola e levando isso para o restante das Escrituras, para o Antigo Testamento, para a lei, os profetas, os salmos e as cartas dos apóstolos e para o livro do Apocalipse. Então, se você quer ter um bom conhecimento desse assunto, um bom conhecimento das parábolas de Jesus, você vai ter que ter conhecimento da restauração do reino de Israel, ou seja, das duas casas de Israel. Você vai ter que ter também um pouco de conhecimento das 7 festas do Senhor, as solenidades de Deus, e um pouco do reino milenar. Você vai ter que conhecer um pouco de como será o milênio de Cristo na Terra. Então, qual é a importância de nós estudarmos as parábolas de Jesus? Primeiro, elas nos fazem entender como será o reino dos céus. Quando Jesus vai introduzir uma parábola, ele fala: o reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma pérola. O reino dos céus é semelhante ao tesouro. A um isso, um aquilo, um aquele outro. Então, sempre Jesus está usando exemplos, parábolas, coisas semelhantes para exemplificar e simplificar a explicação do reino dos céus. Então, diferente do que teólogos, pessoas que às vezes foram formadas em teologia acadêmica, fizeram curso, fizeram faculdade, são mestres em história, mas quando é para explicar as parábolas de Jesus, elas não vão saber porque sua doutrina, o seu fundamento está em livros, em documentos, em livros teológicos, em livros de reformadores, em pensamentos humanos, talvez até em livros de pais da igreja. Essas coisas elas vão saber falar com exatidão, mas as parábolas de Jesus elas não vão saber falar com exatidão. Por quê? Porque não querem conhecer como será o reino de Deus segundo a Bíblia. Então, diferente do que fazem essas pessoas, vão recorrer a livros e daí acaba surgindo calvinismo, amilenismo, enfim, outras doutrinas que se levantam, né, aí falando sobre a predestinação, sobre o reinado de Cristo, como que será, e às vezes algumas falam tudo errado. Por quê? Porque não tem conhecimento das parábolas de Jesus. Quando vai falar do reino de Deus, não recorre às parábolas de Jesus. Antes, vai recorrer a livro de Charles Spurgeon, Martinho Lutero, João Calvino, a livro de pais da igreja, a documentos de não sei quem, mas as parábolas de Jesus não vai saber explicar. Mas a gente, como seguidores da Bíblia, como seguidores da palavra de Deus, temos que, quando explicar o reino dos céus, recorrer às parábolas de Jesus. Porque o Mestre Jesus dá exemplos do reino dos céus através de parábolas. E essas parábolas saíram da boca do próprio Jesus. E tudo que Jesus falou ali foi o que ele mesmo disse antes de se fazer homem. Disse para os seus profetas o que iria acontecer no reinado, no reino dos céus, que vem para a terra. Porque Cristo vai vir, vai trabalhar para purificar a terra, porque vai acontecer uma grande tribulação e a terra vai ter que ser purificada, e esse processo
vai ser de 1000 anos, onde Cristo vai estar reinando sobre as nações da terra, e as nações da terra vão estar trazendo os seus tesouros, as suas riquezas como oferta ao Senhor em Jerusalém. Depois que acabar esse processo, vem um grande dia do julgamento, que é o julgamento universal, onde todas as pessoas de todas as nações, de todas as eras, de todos os séculos, vão estar sendo julgadas diante de Deus. Cada um por um, segundo as suas obras, que vão estar escritas nos livros. Vai se abrir outro livro, que é o livro da vida, e vai ficar de testemunho ali. Qual que vai ser um salvo, absolvido ali, vai ser absolvido, vai entrar para a vida eterna. Não como igreja, né, mas como nação. Por quê? Porque vai sobrar, vai restar por causa das suas obras, e não por um decreto soberano de um Deus que não sabe decretar as coisas. Elas vão agir com obras que não são dignas de ser um rei sacerdote nessa terra, e por isso elas vão entrar para a vida sem ter seus corpos glorificados, mas também não serão condenadas e não serão julgadas ao lago de fogo. Por quê? Porque o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos, segundo as próprias parábolas de Jesus. Então, o lago de fogo é preparado para o diabo e seus anjos, seus mensageiros. Né? Anjos são mensageiros. Então, o lago de fogo está preparado para o diabo e para aqueles que, claro, para os seus demônios também, mas para aqueles que são anjos, mensageiros do diabo. Ou seja, não passam a mensagem do diabo só através da sua fala, das suas palestras, de pregações, mas eles anunciam as obras, anunciam a mensagem do diabo através de suas obras. Por quê? Através de seu coração. Por quê? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, se a boca fala coisas podres, é porque o coração é imundo, é podre. Entendeu? Então, as confusões acontecem, as pessoas não entendem essa organização, essa coisa justa de Deus, porque não recorrem às parábolas de Jesus. Então nós temos que recorrer às parábolas de Jesus. Essas pessoas não recorrem porque elas preferiram ficar com os seus livros teológicos, ter nome entre os grandes, ter nome, né, entre os grandes mestres, pastores, reverendos, bispos, talvez por querer almejar coisas que não podem, às vezes até que não devem almejar, não devem ter aquele cargo, mas por almejar isso, almejar a coisa errada e achar que isso é o dom que Deus deu para ela, mas na verdade não é, acabam, né, caindo em armadilhas de Satanás e não recorrendo às parábolas e às palavras de Jesus. E às parábolas e as palavras dos profetas. Porque os profetas também usaram de parábolas. Por quê? Porque eles estavam inspirados pelo Espírito de Cristo. Assim como tem homens que usam parábolas de Satanás inspirados pelo Espírito do Anticristo, tem homens, profetas, servos de Deus, que usam parábolas inspirados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Essas pessoas não querem ouvir as parábolas de Jesus, apenas ouvem e não entendem. Por quê? Porque primeiramente eles endureceram o seu coração, como está escrito lá na parábola de Jesus do semeador, na explicação, né, que se encontra em Mateus capítulo 13, verso 10 a verso 16, a verso 17, né? Aqui Jesus vai ter acabado de explicar, de falar a parábola do semeador. Os discípulos vão perguntar para Jesus, no versículo 10, bem assim: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Por que aos discípulos é dado conhecer o reino dos céus e às outras pessoas não é dado conhecer o reino dos céus? Jesus vai falar: porque aquele que tem
se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, esse texto está em conexão com a parábola dos talentos, que foi o que eu falei no vídeo passado, combatendo as heresias de falsos pastores e mostrando quais são as verdadeiras dimensões do reino através das parábolas de Jesus. E usei ali, a parábola dos talentos, que falsos mestres usam para colocar sua doutrina falsa e dizer que ela é bíblica e coerente. Mas é coisa terrena, é sabedoria terrena, animal e diabólica. Então, aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Na parábola dos talentos, você vê um homem que recebeu 5 talentos por causa da sua capacidade e ele multiplicou aquilo. Ele foi fiel com aquilo que Deus deu para ele. E outro recebeu 2 e também multiplicou aquilo. Não multiplicou como o que multiplicou os 5, porque ele não tinha capacidade para isso. Senão Deus haveria dado 5 talentos para ele. Mas ele multiplicou segundo a sua capacidade. Ele foi fiel no que Deus deu para ele. Foi fiel no pouco e Deus o colocou sobre muito. Por quê? Porque ele multiplicou, ele fez obras. Então aquele que tem, se dará e terá em abundância. Ou seja, ele terá um galardão por causa disso. Mas aquele que tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, são aqueles servos lá, aquele servo, na verdade. Aquele servo que pegou 1 talento, o Senhor deu para ele 1 talento, e ele multiplicou nada, não multiplicou nada. Ou seja, o talento dele foi tirado e dado ao que tem 10. Até o que ele tem, o que não multiplicou nada, até o que ele tem ia ser tirado dele. Por quê? Porque ele poderia ter feito alguma coisa, pelo menos. Ele não seria um servo bom e fiel, mas poderia ter entregado para os banqueiros, para outra pessoa. Mas ele preferiu enterrar. Assim como o que tinha 2 talentos, ele poderia enterrar. E ele não seria absolvido. Ou ele poderia entregar para os banqueiros. Ele seria absolvido, mas não seria um servo bom e fiel. Assim como o que tinha 5 talentos, ele poderia enterrar e ser condenado. Ele poderia entregar para os banqueiros, para outra pessoa e ser absolvido. Ou ele poderia pegar aquele dinheiro e multiplicar como ele fez. E seria um servo bom e fiel. Foi fiel no pouco e iria ser colocado sobre muito. Isso vai estar sendo explicado lá na parábola das minas, que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque esse vídeo serve como uma introdução aos próximos vídeos. Só para vocês verem como que as parábolas de Jesus são profundas. Então, Jesus vai continuar dizendo no verso 13: Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Calvinistas infiéis vão pegar o texto lá em Marcos que está dizendo: o coração deles foi endurecido. Ou seja, Deus endureceu o coração deles para eles não entenderem. Ou seja, Deus faz o que Ele quer. Deus pegou essas pessoas e endureceu o coração delas só para elas não ouvirem, porque simplesmente Ele quis. Mas é o que vai estar totalmente ao contrário aqui em Mateus. Jesus vai estar dizendo: e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, eles mesmos fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, essas pessoas, elas mesmas, por vontade própria, endureceram seu coração e fecharam os seus olhos. Primeiro, a pessoa endurece seu coração para não ouvir a voz de Deus. E depois, Deus
fecha as portas para ela para que ela não entenda. Esse é o endurecimento da parte de Deus. Deus fecha as portas para ela para que ela não entenda. Ela só vai ficar presa ali e não vai conseguir entender. Por quê? Porque ela mesma endureceu seu coração primeiro. Então por isso que vem essa consequência. Deus mesmo fecha as portas para ela não entender. Porque Ele não vai revelar coisas profundas para quem não quer entender. Algumas pessoas vão ter coisas profundas reveladas, mas essas coisas profundas que foi revelado para elas vão entender se elas tiverem um coração bom. Se não, elas não vão entender. E por isso Deus fecha as portas para que elas não entendam e fiquem presos naquela mesma coisa. Por quê? Porque elas recusaram. Está vendo como que a justiça de Deus vai além da justiça da justiça, entre aspas, que fariseus hipócritas estão ensinando? Por isso que a palavra de Deus diz que se a nossa justiça não for superior à dos fariseus, de modo algum entraremos no reino de Deus. Então, ok, beleza. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, os apóstolos ouviam, Jesus explicava para eles e eles entendiam. Por quê? Porque eles ouviam de bom grado com seus ouvidos. Eles não fechavam seus olhos, eles tinham interesse em saber. Eles poderiam não ter todo o conhecimento e até Jesus não explicou tudo para eles. Por quê? Porque eles não iriam entender. Eles não entendiam direito nem que Jesus tinha que vir, morrer e ressuscitar. Como que eles iriam entender coisas profundas como nações restantes, reino milenar de 1000 anos, povos entregando suas riquezas para Jerusalém, o reino de Deus seria estabelecido em Jerusalém, as nações iam subir lá? Eles não iriam entender, mas eles tinham um coração bom. E quando Jesus explicava para eles, eles entendiam. Por quê? Porque eles prestavam atenção, eles não endureciam seu coração como os demais. Os demais não entendiam porque eles endureciam seu coração. E por isso que os apóstolos foram muito sábios. Olha o que Pedro falou sobre a eleição e predestinação. Olha o que os apóstolos falaram. Tiago falou. Por quê? Porque eles ouviram de bom grado. Eles não endureceram, não fecharam seus corações. Por isso que Deus revela coisas profundas e explica suas parábolas para essas pessoas e faz elas conhecerem os mistérios do reino dos céus. Então, bem-aventurados são esses. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvirdes, o que vós ouvides, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Então pessoas desejaram ouvir, estar ali com Jesus, presentes com o Messias, mas não puderam. Por quê? Porque não era o tempo de Cristo se manifestar. Não porque Deus havia predestinado elas para elas ficarem naquele tempo sem ouvir o Jesus ali ensinando para elas, mas porque aquele não era o tempo. Deus determinou os tempos. Então se aquela pessoa nasceu naquele tempo, Deus teve um propósito com ela, claro, mas Deus não iria fazer todos ouvirem, todos nascerem no 4º milênio, quando Jesus iria vir, morrer, ressuscitar, pregar o evangelho face a face com os homens. E muitos profetas, reis justos desejaram ver isso e não viram, e ouvir isso e não ouviram. Por quê? Porque não era o tempo determinado ali. Mas Deus tinha um plano, tinha um propósito com eles. Mesmo sem eles verem o Messias, sem eles ouvirem as palavras da boca do Messias, Deus tem uma multiforme sabedoria. E essa multiforme sabedoria, Ele deu para esses servos, talvez não em plenitude, porque eles não teriam capacidade para multiplicar tudo aquilo, mas Ele deu aos seus servos os profetas. E eles ouviram, eles entenderam com o seu coração. E eles se encontrarão com o Messias um dia e serão a sua noiva. Está vendo? O desejo deles será cumprido e com mais glória.
Ao passo que muitos ouviram Jesus, endureceram seu coração e não quiseram. Esses vão ser condenados. Os que afrontaram o Messias, esses vão receber o castigo que merecem. Alguns, por não se interessar ali, ficarem meio termo, podem entrar para a vida, mas sem ter seus corpos glorificados, e vão sentir nojo deles mesmos, se lembrando dos pecados, do que eles fizeram, vão estar ali vendo a igreja glorificada com Cristo e vão estar pensando: eu poderia estar naquele grupo. Essa vai ser a vergonha deles. Assim como dos judeus restantes, as nações restantes, as que viveram lá nos tempos de Jesus, vão ter esse peso na consciência. Mas vão entrar para a vida por quê? Porque não fizeram as obras do diabo. Não entregaram a mensagem do diabo através de suas obras. Está vendo? As parábolas de Jesus são muito profundas, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e fiquem no aguardo dos próximos estudos, porque eu vou estar falando neles das parábolas de Jesus, conectando muitas coisas das parábolas de Jesus e, claro, fundamentando isso pelos ensinos bíblicos, pelo que a palavra de Deus mostra para nós e faz nós entendermos do reino dos céus. O irmão Luiz, também do canal Reino Eterno, vai estar fazendo essa série de vídeos sobre as parábolas de Jesus. Então, se você também não é inscrito no canal dele, já se inscreva, porque lá tem muito conteúdo bom, muito conteúdo profundo, e são coisas profundas da parte de Deus, que tem que ser reveladas, e vão ser reveladas através das parábolas de Jesus. Então, siga lá também o canal do irmão, beleza? Então, vamos nessa jornada em estudarmos as parábolas de Jesus, porque Jesus veio e, como Mateus disse, que Jesus viria, abriria sua boca em parábolas e anunciaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quais são essas coisas ocultas desde a fundação do mundo? O eterno propósito de Deus, que estava oculto, mas ele revelou pelos seus profetas. O propósito da predestinação, que falsos mestres não entendem, mas Jesus veio e anunciou isso através das suas parábolas. Essas coisas ocultas desde a fundação do mundo. O eterno propósito de Deus na eleição, o propósito de Deus segundo a eleição, que não se baseia em obras da lei, mas nas obras da fé, que não se baseia nas obras da lei, mas na presciência de Deus, em boas obras, em obras que mostram que a pessoa tem fé, em obras que são a realidade das obras da lei, porque as obras da lei eram sombras, e tinha muitas pessoas que praticavam as sombras, mas a sua vida era podre. Honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Essas obras não contam na hora da eleição. As obras que contam são as obras da fé, a realidade das obras, que o Senhor quer que a gente faça. Então, por isso, esse era o seu propósito, que ele colocou de antemão, antes de não haver nenhum homem. Esse propósito já estava na mente de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, porque os dois são unidos pelo mesmo Espírito, então eles são unânimes em um só propósito, em um só eterno propósito, que é o propósito da eleição, e que vai se concretizar com glória e honra. E o reino de Deus vai estar entre os homens, e Cristo reinará para preparar o público e preparar o território para receber a nova Jerusalém, o Pai e toda a sua morada, que vai descer do céu e vai se unir com a terra. O Monte Sião do céu se unindo com o Monte Sião da terra. Esse é o eterno propósito de Deus, e ele anunciou através dos seus servos, os profetas, e depois através das parábolas de Jesus. Porque Jesus veio para revelar essas coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, se você quer conhecer essas coisas ocultas desde a fundação do mundo, se inscreva no canal e acompanhe os estudos, beleza?